Olá, amigos! Depois de folga no feriadão, enfim, a seleção brasileira iniciou a preparação para enfrentar a equipe do Uruguai no duelo que encerra o ano de 2024 para a pentacampeã mundial. Esse é o segundo estágio da data FIFA do mês de novembro. Eu lembro que o primeiro estágio foi todo em Belém do Pará, antes do jogo contra a equipe da Venezuela em Maturim. E agora, é claro, o foco todo na equipe uruguaia. O time se apresentou depois da folga do feriado da proclamação da República, no dia 15 de novembro. Os jogadores foram liberados pela comissão técnica do Dorival, inclusive pela primeira vez sob o comando do novo treinador da pentacampeã mundial durante eliminatórias, para dormir fora do hotel onde a seleção brasileira está hospedada, pertinho do aeroporto aqui em Salvador, e os atletas puderam confraternizar a sexta de feriado com a família. O Luiz Henrique, atleta do Botafogo, por exemplo, foi almoçar na praia do Flamengo, uma praia muito bonita, ali pertinho de Stella Maris, aqui na orla sensacional da capital baiana. Mas aí a volta ao trabalho, né? A comissão técnica não teve folga não, tá? É importante trazer essa informação enquanto os jogadores estavam descansando, esfriando a cabeça, renovando as energias. O técnico Dorival Júnior, junto ao Juan, junto aos membros da comissão técnica, o departamento de análise da seleção brasileira, ficou trabalhando, observando os jogos da seleção uruguaia, inclusive o jogo das quartas de final da Copa América deste ano, e já observando também o duelo contra a equipe da Colômbia. Então, quando os jogadores estavam descansando, a comissão técnica não parou o trabalho. E essa primeira atividade, na reapresentação dos atletas, foi uma atividade bem mais leve. Você que nos acompanha sabe que pós-jogo geralmente é assim, mas o Dorival fez algo diferente do que fez em Brasília. Muito mistério. O Dorival Júnior não quer dar nenhuma pista, por mais que a gente às vezes consiga pescar alguma informação. O Dorival tá tentando fechar ao máximo o ambiente da seleção brasileira, que pelo que a gente pode observar é um ambiente de confiança, de cobrança, mas muito leve. Pelo menos foi isso que deu para observar nos treinos em Belém e também nos 20 minutos iniciais da atividade deste sábado, que foram abertos para a imprensa. Muita descontração, jogadores brincando bastante, aniversário inclusive do Bruno Guimarães, atleta do Newcastle, cria do CT do Caju, do Atlético Paranaense. Então parabéns ao Bruno Guimarães. E foi uma atividade ali leve, é natural que os 11 jogadores que atuaram no início da partida contra a Venezuela não participem de todo o treino. No primeiro momento foi uma espécie de um rachão, né? Dá pra chamar assim, um grande coletivo em campo reduzido. Você bota ali 22 jogadores, 10 de um lado, 10 do outro. Muitas vezes você tem dois coringas, e no caso dessa atividade o André e o Bruno Guimarães eram os coringas. Aí pode ser um indicativo de que o André tem chance de ser titular da seleção brasileira contra a equipe do Uruguai. Já já eu vou falar sobre isso. E depois da parte fechada, que o técnico Dorival Júnior não deu a oportunidade da imprensa acompanhar, ele fez um trabalho coletivo com jogadores que não atuaram mais de 45 minutos contra a equipe da Venezuela. Essa é a praxe da atividade pós-jogo. Quem atua mais de 45 minutos participa apenas do trabalho da academia e de uma movimentação inicial dentro do gramado. Quem foi reserva ou atuou por menos de 45 minutos faz atividade completa, movimentação tática e algumas coisas que a gente pôde pescar. A primeira é: André e Bruno Guimarães foram os coringas nesse momento em que o treino esteve aberto para a imprensa. Você está acompanhando as imagens. Não tinha, nesse momento inicial da atividade, não era o objetivo de fazer gol, mas o objetivo de ter controle do espaço do gramado para arrumar o posicionamento ofensivo da seleção brasileira na marcação sob pressão, na saída de bola sob pressão, e também do outro time pressionar o adversário no campo inimigo. O Dorival quer fazer um ajuste fino nessa marcação-pressão para o duelo contra a equipe do Uruguai. Inclusive deu para ouvir o auxiliar do Dorival Júnior em vários momentos falando o seguinte: essa é a nossa movimentação ofensiva. É assim que o nosso time se comporta dentro do gramado. Sempre com os dois volantes se aproximando da grande área adversária, dois pontas que se movimentam bastante para fazer a flutuação e fazer o time
girar de um lado para o outro, fazer esse balanço do sistema ofensivo e com um meio-campista que nessa atividade de um lado era o Rafinha e do outro era o Lucas Paquetá, o que deixou muito claro que o Paquetá hoje não é reserva do Gerson. O Paquetá hoje é reserva do Rafinha, pelo menos nessa data FIFA do mês de setembro da seleção brasileira, a gente vai conseguindo pescar algumas coisas. E aí foi interessante também a formatação das duplas de zaga. Claro que isso não indica ainda uma mudança, mas deu para perceber que o Léo Ortiz trabalhou com o Gabriel Magalhães no time em que eles estavam escolhidos. E do outro lado, a dupla de zaga foi formada pelo Murilo, do Nottingham Forest, e pelo Marquinhos, da equipe do Paris Saint-Germain. E aí a outra formatação interessante foi no meio de campo, como eu já vinha antecipando anteriormente. O Gerson não esteve na atividade. Eu tô achando que o Gerson comeu uma pimentinha baiana na folga e teve piriri, né? Foi isso. Ele foi vetado na partida de hoje pelo Dr. Rodrigo Lasmar, porque teve um problema intestinal. Ele tá bem, ele até apareceu lá na beira do gramado, mas ele não tinha condições de participar com a equipe da atividade, teve esse problema intestinal, não participou do treino, fez apenas um trabalho de academia. Essa pimentinha baiana, rapaz, tá fazendo um estrago ali no Coringa Gerson, mas com tudo indo certo, ele se recuperando, certamente tá tomando aquele isotônico, tá tomando uma suplementação toda recomendada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, tá se hidratando para que no treino de domingo ele já esteja à disposição do técnico Dorival Júnior, a partir de domingo que o Dorival vai esboçar qual vai ser o time titular da seleção brasileira. Sem o Gerson, o Dorival chamou 3 jovens jogadores da base do Vitória. Cauã Santos, zagueiro, o Nicolas Salles, que participou ali na vaga do Gerson, e o Marcos Vinícius Cabrobó, meio atacante, foram os atletas da base do Vitória que estiveram ajudando o técnico Dorival Júnior a completar o treino com a ausência do Coringa. Então, boa recuperação aí pro Gerson. A gente sabe que problema intestinal, às vezes, é um problema sério, de fato. Mas, sobre essa formatação do meio de campo, como eu tava dizendo, hoje o Lucas Paquetá, não dá pra enxergar o Paquetá como reserva do Gerson. Pode até haver situações que jogue Rafinha, Paquetá, Gerson e Paquetá. Mas no meio de campo, hoje o Gerson tá numa posição que, em tese, o reserva dele ali para fazer essa função no meio de campo é o Andreas Pereira. Ou então o Bruno Guimarães. E aí, para a primeira volância, você tem o Bruno e o próprio André. Eles brigam por essa posição. E no treino, pelo que a gente pôde acompanhar, o André e o Bruno foram os coringas da seleção brasileira. Esse é um indicativo que os dois estão brigando pela posição. A gente já tem uma confirmação da escalação, que é o Danilo, e ainda sem o Dorival ter esboçado um time dentro do gramado, eu posso dizer que hoje ele trabalha com essa dúvida. Se joga o Bruno Guimarães ou se joga o André. É uma mudança que pode acontecer na seleção brasileira. Eu não acredito em mudança da linha defensiva, não acredito em mudança no quadrado final do gramado. Ele poderia tirar o Igor Jesus para tentar trazer o Luiz Henrique ou o Andreas, ou ainda o Paquetá para ajudar na articulação, mas eu imagino que não, que o técnico Dorival Júnior vai manter o Igor Jesus. Então a escalação que vai começar a ser esboçada a partir do treino de domingo tem Ederson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, do lado esquerdo o Abner, o meio de campo tem a presença ou do André ou do Bruno Guimarães, o Gerson voltando aí desse problema intestinal, vai retornar ao 11 inicial da seleção brasileira. Eu repito, não é um problema físico, ele teve ali um problema intestinal que você recupera geralmente em 24 horas. Mais à frente, Rafinha pelo centro, do lado direito caindo Savinho, uma leve chance do Luiz Henrique, mas é bem leve mesmo. Savinho, no entendimento do Dorival, foi muito bem na partida contra a Venezuela. Do lado esquerdo do Vinícius Júnior, no comando o Igor Jesus. Então, foi esse o dia da seleção brasileira, uma atividade um pouquinho mais leve. E antes do treino, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns atletas da pentacampeã mundial, incluindo o Léo Ortiz. O Léo Ortiz está vivendo um momento muito bacana na equipe do Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, antes da viagem para Belo Horizonte, onde conquistou o título na Arena MRV, ele recebeu a notícia da convocação. E é um atleta que está muito focado em ocupar o espaço dele e ajudar o técnico Dorival Júnior nas posições
mais diversas do gramado, incluindo a volância. O Léo Ortiz revelou algo que a gente já tinha trazido em exclusividade para você que nos acompanha aqui na Litoral News, que o Dorival, se precisasse tirar o Bruno Guimarães do jogo contra a Venezuela, o Léo Ortiz jogaria de volante. Agora não há essa ideia para o jogo contra a equipe uruguaia. O André se recuperou do problema do quadril, treinou normalmente, diferente do Guilherme Arana, que nem está participando dos treinos com a pentacampeã mundial mais, se recuperando de uma leve lesão no tornozelo, mas está fora da lista de convocados para o jogo contra a equipe do Uruguai. Você ouviu aqui antes, que era uma ideia do técnico Dorival Júnior, se necessário, tirar o Bruno Guimarães, não utilizar o André e sim escalar o Léo Ortiz. E ele fala sobre essa oportunidade de vestir a camisa da pentacampeã mundial, sabendo que a zaga é um setor muito consolidado nesse ciclo para a Copa de 26. O Marquinhos ocupa um espaço, o Gabriel Magalhães ocupa um espaço e o Éder Militão ocupa um terceiro espaço. Eu diria que se a Copa do Mundo fosse amanhã e o Éder Militão não tivesse lesionado, só teríamos uma vaga em aberto na zaga. Ficaria ou para Bremer, ou para Murilo, ou para Léo Ortiz, ou para Fabrício Bruno. Tem uma galera sendo convocada pelo técnico Dorival Júnior para atuar na função. O Léo Ortiz fala que não se preocupa com os outros e está concentrado no trabalho dele para, quem sabe, jogo a jogo, ele não pensa lá à frente, mostrar cada vez mais ao Dorival que ele merece ter presença constante nas listas da seleção brasileira. Bom, acho que a gente sempre tem jogadores que estão há mais tempo aqui, então já tem um lastro maior de amostragem na seleção e acabam ficando um pouco à frente, mas tenho certeza que em nenhum momento eles se acomodam por causa disso. São jogadores que vêm mantendo um nível muito alto, tanto o Marquinhos como o Magalhães e o Militão antes da lesão também. E isso surge oportunidades ali, como uma vaga de terceiro ou quarto zagueiro. Eu não costumo pensar muito lá na frente e nem pensar no que os outros vêm fazendo, no que os outros vêm construindo, e sim no que eu posso construir, que eu acho que é isso que vai fazer com que eu volte aqui à seleção brasileira na próxima data FIFA e assim por diante, né? Então eu penso que eu tenho que continuar me desenvolvendo, continuar crescendo dentro do clube, deixar de cometer erros, cometer mais acertos dentro dos jogos, e isso vai fazer com que meu trabalho seja reconhecido pelo treinador da seleção. Então, é nisso que eu penso, assim, acho que não posso me comparar com os outros zagueiros, eu tenho que pensar em fazer o meu trabalho e crescer como jogador para que eu possa ser reconhecido com uma vaga aqui na seleção. Eu tenho essa característica de construir o jogo e acredito que também por isso, por esse motivo, é um motivo que eu me destaco e que talvez tenha me feito chegar também à seleção brasileira, mas acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco da parte defensiva e, como eu digo, é sempre o mais importante para mim é isso, né? Para um zagueiro. A gente hoje no futebol moderno a gente tem muitos zagueiros que jogam, mas que defendem muito bem também. E às vezes esses caras que jogam muito, que participam muito da criação, às vezes acabam ficando esquecidos dessa parte defensiva. Então é sempre bom lembrar e recordar isso às pessoas de que eu também tenho características defensivas que me destacam bastante, apesar disso ser um fator a mais, essa parte da construção. Então, como eu digo, fico muito feliz pelo reconhecimento, mas bom sempre lembrar da parte defensiva. Ortiz, zagueiro, né? Lembrando, é claro, importante que o zagueiro participe da construção, ajude a equipe na hora da saída de bola, tenha uma boa finalização, bom passe, mas é aquilo, né? Zagueiro tem que ser zagueiro, é importante que não se esqueça disso. Porque na hora do vamos ver, o zagueiro tá ali para ajudar a equipe a não sofrer gols. Então, todo sucesso aí pro Léo Ortiz. Léo Ortiz que é fã de basquete, torcedor do Los Angeles Lakers, e tirou uma foto com a taça da Copa do Brasil, imitando uma foto icônica do Kobe Bryant com o título da NBA. Confesso também, me amargo, o Léo Ortiz é um verdadeiro fã de basquete. Na coletiva citou, inclusive, o US Open. Então, além de jogador de futebol, é um fã de esporte, o Léo Ortiz. Eu sou Marcelo Marinho, aqui direto de Salvador, tô na cola da pentacampeã mundial. Conto sempre com o seu comentário, hein? O que você acha dessa possibilidade do André entrando no meio de campo como titular da seleção? Ele que já tá na 16ª convocação. Essa convocação a gente conta por jogos, tá? É interessante esse detalhe. Na seleção não são contadas as convocações pelas vezes que foi chamado, não. Mas para o número de jogos que aquele atleta esteve à disposição do treinador, e o André mais uma vez à disposição do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Seria de André ou iria de Bruno?
conto com o seu comentário, conto com a sua inscrição, conto também com o seu like. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial em busca da 6ª estrela.